Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre para quem me segue na internet, nos meus endereços, nas minhas mídias, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, no YouTube, Instagram, Facebook, blog, @Paulo Roberto Maciel 6/. Olha, liturgia referente ao dia 1º de setembro de 2026, começando o mês 9, mais um mês que nós estamos vivenciando. É terça-feira, na 22ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, o ano litúrgico é o A e a cor é verde neste dia. No rito temos a missa escolha. A primeira leitura é a leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos do 10b ao 16. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual enriquecido com o dom do Espírito julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, é o 144 na Bíblia Vulgata, o 145 na de Jerusalém. Versículos 8º ao 9º, 10º ao 11, 12 ao 13ab, 13cd ao 14, refrão 7º-a. É justo o Senhor em seus caminhos. Repetamos, é justo o Senhor em seus caminhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. É justo o Senhor em seus caminhos. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos, com louvores, vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. É justo o Senhor em seus caminhos, para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. É justo o Senhor em seus caminhos. O Senhor é amor, fiel em sua palavra. É santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou.
é justo o Senhor em seus caminhos. Repitamos, é justo o Senhor em seus caminhos. Agora vamos ao Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. Antes vamos aclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo, e Deus visitou o seu povo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos inicialmente a uma reflexão do livro Pão Nosso de Cada Dia. Eu vou ler parte dela, porque ela é muito longa e também parece-me muito filosófica. A palavra de Jesus tem autoridade. A palavra de Jesus é cheia de autoridade e poder. A palavra de Jesus tem poder para vencer o mal. É uma palavra eficaz. Os exorcismos são continuação da sua vitória sobre Satanás quando das tentações no deserto. Nos exorcismos, seu poder se estende aos outros. Na paixão atingirá o mundo inteiro. Diferentemente dos milagres que acontecem com certa naturalidade, os exorcismos enfrentam resistências e, em vez de diminuírem, crescem à medida que avança o ministério de Jesus. Antes de ser derrotado, o inimigo reúne todas as suas forças. Os exorcismos não são gesto de magia, mas anúncio da boa notícia. O mal do ser humano pode ser vencido. Por isso, Lucas coloca um exorcismo bem no início do Evangelho, logo depois do discurso programático, dentro da moldura do poder da palavra. Lucas quer com isso mostrar o fruto primeiro e maduro da palavra. O mal é silenciado e bate em retirada. O Evangelho começa mostrando que o ser humano é habitado, quando não possuído, e arrasado pelo mal. Ouve a sua voz, executa suas ordens, enreda-se em suas garras, prisioneiro como uma larva no seu casulo, livre por essência, prisioneiro na existência, precisa ser libertado para vir à luz e voar para a luz. Os exorcismos representam a ação principal de Jesus e manifestam o sentido de toda a sua ação. Ele veio ao mundo para libertar o ser humano escravizado pelo mal. O homem possuído é símbolo do homem dominado pelo mal. A luta atingirá seu clímax na cruz, quando todas as forças contrárias se desencadearão contra Jesus para serem vencidas na morte daquele que se deixou vencer por amor.
Essa luta é a luta de toda a vida de Jesus. E à medida que ele vai em frente, ao invés de ceder, se exaspera. O exorcismo fundamental da vida cristã é o batismo, sinal da fé. A escuta da palavra e o mergulho na morte e ressurreição de Cristo nos associam por toda a vida à luta e à vitória de Cristo. O que é, porém, esse espírito do mal segundo o Novo Testamento? Ele rouba a palavra, adora o ídolo da riqueza, entra no coração de Judas, nos exorcismos aparece como aquele que possui a tortura. Ele tortura o ser humano. É chamado de Satanás, o tentador, o diabo, o divididor. Mas tem outros nomes. O forte, o maligno, o tentador, o leão, o homicida, porque pai da mentira, o príncipe deste mundo, pois chega mesmo a dizer: tudo está nas minhas mãos. Desde o princípio passou aos homens uma falsa imagem de Deus. O maligno fez isso, levando-os a desobedecerem, terem vergonha, terem medo e esconder-se. Por causa do tentador, do maligno, do diabo, o homem, afastando-se de Deus, perde-se a si mesmo. Cresce sua vergonha, cai a autoestima, aliena-se de si próprio, dos outros, da natureza, sacrifica-se aos ídolos e torna-se semelhante a eles. Mudos, cegos, surdos, sem gosto, incapazes de mover-se e de realizar-se. É a falência total. De depositário da glória de Deus, o homem torna-se a habitação das trevas. Despedaça-se, dissocia-se e se fragmenta nos vários ídolos. Ao invés de ser uno, torna-se um monte de cacos, como uma legião do mal que lhe faz mal. É uma parte da reflexão. Agora, no livro Dia a Dia com o Evangelho, também temos uma reflexão de Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37. Coerente com seu programa missionário libertador, assumido na sinagoga de Nazaré, Jesus vai a campo. Como de praxe, ensina nas sinagogas. Fala com autoridade de modo que as forças adversas, demônio impuro, lhe obedecem e seus ouvintes ficam maravilhados. Com sua palavra eficaz, Jesus expulsa o espírito impuro, que percebe estar diante de uma força superior. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. O espanto toma conta de todos, porque os espíritos impuros são submetidos às ordens de Jesus, dadas com autoridade e poder. Era inevitável que a fama de Jesus se espalhasse por todo o lugar e por toda parte. Mais tarde, ele investirá seus discípulos com este mesmo poder, isto é, o de libertar o povo da escravidão e de todos os males, todas as amarras que o privam da vida plena que Deus quer para todos. Vamos aos santos do dia. São Josué é santo do dia 1º de setembro. Filho de Num, discípulo de Moisés, introduziu o povo na terra santa. O povo de Israel na terra prometida. De acordo com o site Comunhão, o site da comunidade Canção Nova, Josué era um jovem que junto a Moisés servia a Deus e foi testemunha de sua força, manifestação e sinais. Foi ele, Josué, quem acompanhou toda a ação de Deus Pai com o povo da terra prometida ao lado de Moisés. Moisés convocou alguns homens para que eles fossem espionar a terra prometida. Dentre eles estava esse jovem companheiro de missão, Josué. Foram eles que constataram todas as maravilhas daquela terra, mas também as dificuldades. Eles eram chamados os espias, né? Esses homens partilham para o povo de Deus que o local realmente é abençoado, mas que existia um povo
que eles não eram capazes de vencer. Apenas Caleb e Josué acreditaram que o Todo-Poderoso lhes daria capacidade para derrotar esse povo, já que a terra fazia parte da promessa dele, do Senhor, do El Shaddai, do Tsevaot. Porém, o que prevaleceu nesse povo foi o medo da derrota. Foi a fé, foi o olhar que Josué colocou em Deus que o fez vencer. Ele colocou sua confiança no Senhor e manteve os olhos fixos nele. Como Josué conseguiu entrar, ou melhor, como Josué conseguiu atrair o povo para Deus, testemunhando com a vida. Ele foi coerente àqueles que recebeu como missão, os quais Deus lhe havia confiado. Em Números, capítulo 24, se encontra o último discurso de Josué, no qual ele revela as vitórias de Deus e fala da fidelidade do Senhor. Ele não se assustava com os inimigos, problemas e desafios, pois acreditava que o Senhor estava com ele. São Josué, rogai por mim, rogai por nós. Santa Verena é do dia 1º de setembro. Ela foi virgem e morreu no século IV. Nascida no Egito, instalou-se na região de Zurzach, atual Suíça, onde passou o resto de sua vida, cuidando dos pobres e leprosos. Seu túmulo se converteu em famoso centro de peregrinação, onde foi construído posteriormente um mosteiro. Santa Verena, rogai por mim, rogai por nós. São Lopo de Sens foi bispo e é santo no dia 1º de setembro. Morreu mais ou menos no ano 623. Foi exilado por ter corajosamente afirmado perante o notável do lugar que o povo devia ser dirigido pelo sacerdote e obedecer mais a Deus que aos príncipes. Santo Egídio Giles, abade, é do dia 1º de setembro. Morreu no século VI ou VII. Deu nome à cidade de Saint-Gilles-du-Gard, na França, onde construiu o mosteiro do qual foi abade. Bem-aventurada do dia 1º de setembro é a beata Juliana de Colauto. Foi uma abadesa, morreu em 1262. Bem-aventurada do dia 1º de setembro é a beata Joana Soderini, virgem, morreu em 1367. Foi terciária servita falecida na Florença, Itália. Foi discípula de Santa Juliana Falconieri. Bem-aventurada do dia 1º de setembro é a beata Isabel Cristina Mirad Campos, uma brasileira, né? Ou pelo menos viveu no Brasil. Vamos saber da história dela, resumidamente. De acordo com a Canção Nova, Isabel Cristina nasceu em 29 de julho de 1962, é brasileira mesmo, em Barbacena, Minas Gerais, filha de José Mendes Campos e Helena Mirad Campos. Com desejo de fazer medicina, foi para Juiz de Fora em 1982 para se preparar num curso pré-vestibular. Estudava, namorava, participava de festas, mas tinha uma vida de oração e sonhava ser pediatra para ajudar crianças carentes. Fez parte do grupo de jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo, onde um diretor espiritual lhe transmitiu a espiritualidade dos cursídios de cristandade dos vicentinos e dos vicentinos. Além disso, frequentava o mosteiro da Visitação. Ela foi atacada e resistiu a esse ataque, mantendo a sua virgindade. Olha só, um ataque brutal. Ela ofereceu resistência e garantiu a sua virgindade, mas recebeu uma cadeirada na cabeça, foi amarrada, amordaçada e teve as roupas rasgadas e foi morta com 15 facadas. Olha só, uma beata que está a um degrau de ser santa. Só falta acontecer um milagre por sua intercessão junto a Deus e teremos a Santa Isabel Cristina Mirad Campos, uma brasileira que sofreu para manter sua virgindade e morreu. Deus abençoe a todos.